Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Com alegria e satisfação cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu poder manifesto em nossas vidas durante toda a nossa existência. Durante a existência de nossos ancestrais, e com a certeza absoluta que a Santíssima Trindade cuidará de toda a nossa descendência também, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por estudarmos lições tão profundas que buscam nos preparar melhor para o relacionamento contigo e com o nosso semelhante. Ilumina-nos, inspira-nos, capacita-nos, salva-nos, conta-nos entre os escolhidos. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A divindade do Espírito Santo. Aqui nós temos a lição de número 3 desse novo trimestre. E o texto principal, 2 Coríntios 13, 13. Tanto em 1 Coríntios como em 2 Coríntios 13, não existe verso 14. Com certeza que houve um erro de edição na citação do manual. Mas nesse texto consta o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Veja que graça de Jesus Cristo, amor de Deus se referindo ao Pai, e a comunhão do Espírito Santo, que é o que trabalha na unificação do povo de Deus em todas as épocas, sempre foi, é e continuará sendo por toda a eternidade, porque quando formos morar com o Senhor, esse trabalho continuará sendo exercido pelo Espírito Santo, de manter através do seu ministério o povo de Deus unido, como foram os nossos primeiros pais no jardim. Então, cada um dos membros da divindade tem sua missão distinta. Eles trabalham no conjunto, os três, com relação ao mesmo propósito, que é amor e graça, com relação a toda a criação do universo, mas cada um tem as suas funções distintas. E ao que o texto sagrado nos revela, essa função de unificação sempre foi, é e será do Espírito Santo, um dos atributos de seu ministério. Nesse texto, vemos a união perfeita dos três membros distintos e divinos, que criaram e criam, cuidaram e cuidam de todo o universo. Reflitam sobre isso. No segundo tema, o Espírito Santo e Deus. Se analisarmos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso de 1 a 4, ali temos o relato de Ananias e Safira, um episódio lamentável registrado nas Escrituras Sagradas. Ali podemos notar a distinção tanto com relação a poder como pessoas distintas, tanto do Pai quanto do Espírito Santo, porque é citado de forma distinta. Ananias e Safira mentiram, esconderam do Espírito Santo, portanto pecaram contra Deus. Não só pecaram contra o Pai e contra Cristo, porque foi Ele que cedeu espaço neste ministério aqui na terra, porque ele alegou que se eu não for, ele não virá. Se eu for, o Pai enviará o Consolador. Então, aqui foi um pecado contra a Santíssima Trindade, principalmente se tratando da obra de Deus, que ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E como disse Pedro para o próprio Ananias, antes que ele sofresse a punição de juízo, rapaz, o dinheiro não era seu, o patrimônio não era seu,
Você tinha alguma obrigação? Eu fui atrás de você pedir alguma coisa? Deus te pediu alguma coisa? Você que sentiu vontade de partilhar, e aonde que está o seu juízo de querer achar que pode esconder de Deus as coisas? Ou vai ou não vai, ou faz ou não faz. Deus não pede, é voluntário. Toda a obra de Deus é voluntária. Mas podemos notar nesse relato do juízo que caiu sobre Ananias e Safira a presença distinta e a alusão distinta ao ministério tanto do Espírito Santo quanto do Pai. No terceiro tema, os atributos divinos do Espírito Santo. Observemos alguns textos bíblicos, como 1 Coríntios 2,10, comparado com Isaías 40,13. Observe que ali o Espírito Santo é o responsável pela revelação divina. Por causa de qual atributo? Onisciência. Um atributo que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo possuem. Segundo paralelo, Salmo 139, verso 7. Podemos observar aqui, claramente, quando o salmista diz: para onde irei do teu Espírito? Para onde fugirei? E ele começa uma relação de muitas situações, debaixo do mar, debaixo da terra, em todo lugar. O Espírito Santo está lá. Unipresença. Tanto isso é claro nas Escrituras Sagradas, quando fala do Espírito Santo, quando fala de Deus. O terceiro paralelo, Hebreus 9,14 com 1 Timóteo 6,16. Aqui podemos notar a estrutura de amor do sacrifício vicário de Cristo. E isso foi caracterizado, segundo esse paralelo bíblico, no ministério do Espírito Santo. Leiam e observem que maravilha esta citação. Um quarto paralelo, Lucas capítulo 1, verso 35, com Romanos 15, 19. Aqui nós podemos perceber a presença da Trindade. Nesse texto de Lucas podemos perceber a presença da Santíssima Trindade distinta e clara. O Espírito Santo envolvendo Maria, o Altíssimo descendo-lhe o poder, e o fruto do ventre dela, o Filho. Veja que coisa mais impressionante. Eu diria que é o texto mais distinto das Escrituras Sagradas que apresenta de forma distinta as três pessoas da Santíssima Trindade envolvidas no ministério direto. Esse do nascimento de Cristo, como aquele de Mateus também, como aquele do nascimento de Cristo. Os três membros distintos da Santíssima Trindade, em posições diferentes, em lugares diferentes, na mesma missão, tanto no nascimento de Cristo, quanto no batismo de Cristo. O batismo em Mateus 3, 16 e 17. Esses textos bíblicos que acabamos de citar, como de Mateus, e esse de Lucas 1,35, deixa claro a distinção dos três membros da Trindade e o envolvimento dos três numa missão maravilhosa, conhecida como o plano da redenção, que atinge a mim e a você, o nosso passado, os nossos ancestrais e a nossa descendência. E a todos nós em atividade plena nesse planeta, ao cumprir a nossa missão, envolvido nesta obra maior, chamada Plano da Redenção e Missão do ID, através da missão do ID. Consequentemente, em Romanos, fazendo um paralelo com Romanos 15, 19, vimos claramente a onipotência dos três membros da divindade. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Alusões bíblicas. Quarto tema.
Se observarmos Isaías 63, de 10 a 14, podemos notar, principalmente olhando o verso 11 aqui desse texto, quando o profeta Isaías cita que Deus colocou o Espírito Santo no meio do povo de Deus. Meus irmãos, aqui nós estamos falando claramente do momento em que Deus construiu uma habitação, chamado santuário, Êxodo 25:8, e instalou no meio de Israel. Israel ficava em volta do santuário. No meio deles estava o santuário. E a obra distinta do Espírito Santo já estava ali correndo abertamente, no meio, literalmente no meio do povo de Deus, levando cada membro do povo de Deus a se arrepender, a se convencer do pecado, a se convencer da justiça e do juízo. Ele já vinha fazendo esse trabalho ali. Quando ele foi daqui, desta missão direta, de volta ao céu, foi justamente para que o Filho pudesse vir. Os três vieram juntos, como vimos aquele texto de Lucas 1,35. Envolveram Maria, e um deles ficou no ventre de Maria. E quando ele terminasse a missão dele aqui na terra, ele voltaria lá para o céu e o Espírito Santo retornaria para cá. Aí marcando um momento agora muito sério do plano da redenção, onde iniciaria um projeto diretamente dinâmico na construção da finalização da obra de Deus, aonde eu e você estaríamos plenamente e absolutamente envolvidos. A missão de pregar a todo o povo, tribo e língua. Podemos notar então com esse paralelo bíblico que a administração da obra de Deus na terra o tempo inteiro, o Espírito Santo, que sempre quando fala do Espírito Santo, observe esse detalhe, que está com E maiúsculo, está se referindo à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sempre que na Bíblia Sagrada percebermos E maiúsculo, está falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade, em qualquer texto das Escrituras Sagradas. Quinto tema, a obra divina do Espírito Santo. Se observarmos Tito, capítulo 3, verso de 4 a 6, especialmente analisando o verso 5, meus amados, percebemos um dos atributos do ministério do Espírito Santo que é de extrema importância para todos nós, que é a renovação da nossa fé. Irmãos, qualquer pessoa que já teve uma bateria de carro, ficando velha no carro, sabe o que eu estou dizendo. Você entra no carro para dar partida a qualquer horário e a partida não dá certo. Eu vou dizer uma coisa. Não é só a bateria velha, não. Você pode pegar uma bateria novinha, coloca no carro. Basta que tenha qualquer dispositivo, um alarme ou um som, qualquer LEDzinho aceso. Se esse carro não tiver partida todos os dias, não for renovada a sua partida todos os dias, se ele não funcionar todos os dias, a bateria ficar só ali, ela vai descarregar. Pode ter certeza. A bateria do carro precisa de energia renovada diariamente, senão ela descarrega mesmo sendo nova. O Espírito Santo faz esse trabalho em mim e em você. Mas para isso, temos que estarmos em contato, temos que estarmos estudando a palavra, temos que estar comungando, orando ao Senhor, porque é Ele que forma essa interação entre nós e a Santíssima Trindade de forma absoluta. É Ele que traduz as nossas verdadeiras intenções, os nossos verdadeiros motivos de comunicação com Deus. Por isso que muitas vezes ele sofre, porque nós não sabemos falar corretamente. E ele consegue traduzir, interpretar essa linguagem nossa, humana, mortal, em uma linguagem inteligível,
para que o Senhor possa então, de uma maneira clara, nos manter ativos nessa interação com a divindade. Porque na realidade, muitas de nossas orações, numa grande maioria, nós não conseguimos concentrar, não conseguimos nos compenetrarmos dessa realidade de estar de fato conversando com Deus. E isso é que faz com que nossas orações às vezes não passem do teto do ambiente que estamos orando. O Espírito Santo nos leva a ter consciência disso, nos leva a prestar atenção no momento em que vamos orar, para que não estejamos abrindo boca, tirando a atenção por qualquer outro motivo, por qualquer outro som, ou com pressa de qualquer outra coisa. O Espírito Santo é que nos adverte, que nos mantém ativos. Essa renovação. Um outro texto distinto e muito interessante foi este de Isaías 6, de 8 a 10. Ele foi citado por Lucas, lá em Atos capítulo 28, de verso 25 a 28, de verso 25 a 27, e foi citado também por Cristo, lá em Mateus capítulo 3, verso 14 a 15, durante a explicação da parábola do semeador. Que muitos, veja que coisa mais interessante, muitos do povo de Deus, como foi o caso que Cristo citou ali, olham, mas não enxergam, escutam, mas não ouvem. Por isso que ele tinha que falar em parábolas, porque o coração está endurecido. Isso aqui é uma revelação clara da falta de espiritualidade, da falta de fé, da falta de renovação de fé que o Espírito Santo faz em cada um de nós, porque essa renovação só pode ser feita se nós nos envolvermos. É por isso que muitos não compreendem, às vezes, os textos bíblicos, muitos não conseguem entender o que acontece nesse mundo, porque os apegos deles estão em coisas muito distantes da verdadeira fé. Meus amados, as pessoas falam em envolvimento do Espírito Santo, mas o seu testemunho não condiz. Não tem envolvimento do Espírito Santo só para estar dentro da igreja. Não tem envolvimento do Espírito Santo só para estar estudando a lição ou para estar fazendo uma pregação, ou para estar ensinando para alguém. Envolvimento do Espírito Santo envolve espírito e em verdade. Envolve uma vida, envolve uma dedicação, envolve uma busca, envolve um achado, envolve um apego, envolve uma obra, envolve uma missão. João capítulo 4, verso 23, quando Jesus achou aquela ex-meretriz, que encontrou o motivo e a razão da sua vida, imediatamente aquela mulher se desprendeu das coisas que a mantinha longe da vontade de Deus e a pegou numa obra distinta e radicalmente diferente do que ela vinha fazendo. E por isso que o Jesus revelou ali que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Está assim de gente, sempre teve assim de gente na obra de Deus e na causa de Deus, no meio do povo de Deus, que só servem da boca para fora, do ouvido para fora, dos olhos para fora, mas não vivem de coração a verdadeira fé. Por isso, esse texto de Isaías 6, 8 a 10, se cumpre na vida de quantos e quantos dentro da igreja. Não estou falando nem fora da igreja, dentro da igreja. Que o coração está endurecido sempre. Ele está sempre impermeabilizado, ele está sempre plastificado e não consegue se molhar com a água do Espírito Santo. A água do batismo não atinge a sua alma. A água do batismo do Espírito Santo não atinge. O fogo do Espírito Santo também não atinge. Não tem batismo nenhum que faça alguma coisa nele, porque ele não abriu lá dentro a porta. Ele aceitou Jesus só daqui para fora. Daqui para dentro, nada feito. E nunca vai acontecer nada na vida de quem vive uma fé dessa maneira.
Por isso, precisamos de lembrar que essa obra divina do Espírito Santo de renovar a nossa fé é fazer-nos refletir, é de nos fazer refletir, de nos fazer entender e fazer mudar. Mudanças diárias, renovação diária, envolvimento diário. Não existe espiritualidade, crescimento, evolução espiritual sem envolvimento na missão do ID. De alguma forma, precisamos estarmos envolvidos na causa do Mestre. É a missão de mortal que nós temos como membros da raça eleita que aceitou ser candidato à imortalidade. Desde o momento em que nos tornamos membros dessa nova classe, dessa nova raça criada pelo grande pioneiro Jesus Cristo, que pela fé já chamou ancestrais nossos lá na antiguidade, pessoalmente envolveu-se no chamado aberto e direto, e até hoje, através do Espírito Santo, continua envolvendo membros de toda a face da terra, de tudo quanto é canto do mundo, tem convidado para um só povo, uma só fé e um só batismo. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. A importância de sua divindade, sexto tema. Analisando 1 Pedro 1, 2 e 1 Coríntios 13, 13, o texto de abertura da lição, dentre outros textos como Mateus 28, 18 e 19, aqui percebemos, claro, que a responsabilidade pela santificação da raça eleita, dos escolhidos de Deus em todas as épocas, foi do Espírito Santo. Essa missão, esse atributo, faz parte do ministério do Espírito Santo. Sempre foi assim. E isso continuará pela eternidade. No sétimo tema, o silêncio é ouro. Eu gostaria de citar um texto de Atos dos Apóstolos, páginas 51 e 52, que diz o seguinte: com fantasiosos pontos de vista, as pessoas podem reunir passagens das Escrituras e dar-lhes um significado humano. Mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios, demasiadamente profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Tem muita coisa que trata sobre o Espírito Santo e quem sabe a igreja não está preparado para poder entender, digerir e principalmente divulgar. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada que nós temos nas mãos, como eu já disse e sempre comento em minhas lições e aulas, ela foi muito atacada. Tem 22 livros citados dentro da Bíblia que não está aqui mais. E isso, de certa forma, não deixa de ser um dificultador para esclarecer muitos assuntos, como esse do Espírito Santo é um deles, dos vários, que dificulta o entendimento. Mas o envolvimento direto com o Espírito Santo, com o Pai e com o Filho, nos capacita a trilharmos as Escrituras Sagradas e termos compreensão pela fé, desde que renovada diariamente, desses assuntos e de muitos outros. Mas como disse aqui a pena inspirada, muitos assuntos, eloquência e silêncio é ouro. O importante, mais importante, é viver aqui dentro a comunhão direta com a Santíssima Trindade e principalmente ter consciência do ministério distinto de cada um deles em nosso favor nesse plano maravilhoso conhecido como plano da redenção. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Que no contexto geral desta lição desse trimestre
possamos nos aprofundarmos o máximo nessa missão maravilhosa do Espírito Santo, para consagrarmos assim diariamente a nossa missão nessa causa maravilhosa em que estamos envolvidos. É o meu desejo, é a minha oração. Amém. Santo Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua orientação a respeito da tua palavra para todos nós. Perdoe nossos pecados, nossas debilidades, nossas faltas, e leva-nos, Senhor, à compreensão cada vez mais ampla e clara do envolvimento tanto de Ti, quanto do Teu Filho, quanto do Teu Santo Espírito em nossas vidas e em nossa missão, para que possamos com força e com fé, diariamente renovados, seguirmos avante, levando almas aos pés de Cristo, conclamando essa mensagem maravilhosa de salvação para o mundo ao nosso redor. Fortaleça-nos, capacita-nos, abençoe-nos. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido agora, em outro ambiente, a minha filha mais velha e o meu genro para apresentarem um louvor para a honra e glória de nosso Deus, em homenagem ao Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Eu largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.